bênção, João de Deus. Este aqui é o canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu estou aqui para falar sobre o nosso adversário na grande final da Libertadores desse ano, que é o Boca Juniors. Em 4 de novembro, aqui no Maraca, Maraca é nosso, nós vamos decidir contra os caras do Boca Juniors e vamos ganhar e seremos campeões. Concordam comigo, tricolores? Quero que vocês escrevam aqui nos comentários se vocês concordam com isso aí, que o Fluminense será o campeão da Libertadores de 2023. Eu acho que a torcida até fez uma música muito bacana, muito legal, né? Vamos, tricolores. Chegou a hora. Assim, a torcida do Fluminense, desde que eu me entendo por gente, a torcida do Fluminense sempre foi grande, mas ela nunca foi de comparecer em massa ao Maracanã. Isso é o passado. Vocês veem assim que existiam jogos de 120 mil pessoas, não é? Mas este ano vocês veem que a média de público do Fluminense nos jogos do Maracanã é superior, vem sendo superior aí, batendo muitos recordes de épocas românticas do futebol, não é? Onde se chegava na hora, comprava o ingresso e entrava num jogo de 120 mil pessoas. Então, quer dizer, por que isso acontece? Isso acontece porque o torcedor está muito mais engajado em função das redes sociais. Mas olha só, o Fluminense é o seguinte, o Fluminense, ele se o Fluminense jogar contra o Boca Juniors, porque eu achava que o Palmeiras era um adversário mais perigoso, não é? O Maracanã não é um terreno tão estranho para o Palmeiras quanto é para o Boca Juniors. Então o Boca vem para o exterior. O Palmeiras não vem para o exterior, só viria para outro estádio, não viria para o exterior, viria para outro estado, não é? E assim, é um time que está aí todo ano batendo aí nas cabeças, né? Já o Boca Juniors é um time que cá para nós, né? Nessa fase aí, desde as oitavas de final, não ganhou uma partida, tudo empatando, não é? Tem a defesa muito boa, tudo bem. Mas, então vai ser um jogo de defesa contra ataque, ou ataque contra a defesa. E o Fluminense tem tudo, obviamente, para ser campeão nos 90 minutos. Isso se a arbitragem não atrapalhar, né? Nem o VAR. Não é certo? Concordam comigo? O Fluminense tem tudo. E outra coisa que eu também queria deixar bem clara aqui é o seguinte. Essa história de o Boca Juniors tem tradição. Olha só, tradição. Aí as pessoas ficam assim, pô, a camisa joga? Não é que a camisa jogue. Não é que... O que acontece é o seguinte, eles têm uma escola tradicional de copeiros, tá? De time grande, time organizado, como o Fluminense já foi um dia. Tanto é que, se o Fluminense é detentor da Taça Olímpica de 1949, esta Taça Olímpica lhe foi concedida pelo Comitê Olímpico Internacional em função de o Fluminense ser, em 1949, a instituição esportiva mais organizada do planeta. E é a única instituição aqui da América do Sul que tem a Taça Olímpica. Quando eu era criança, eu pensava que a Taça Olímpica era um jogo, um campeonato que o Fluminense conquistou. Mas não, é tipo um prêmio Nobel, um Oscar, alguma coisa assim, tá? Então, o Fluminense antigamente tinha isso. O Fluminense tinha essa coisa de ser assim super organizado, não é? E um exemplo para os outros clubes. Agora, o Fluminense era gigante. Mas quando dizem que o Boca Juniors tem camisa, é claro que a camisa não joga sozinha, não é? É claro, se pegar a camisa do Boca Juniors e botar no time do Olaria, com todo respeito à instituição Olaria, o Olaria não vai ganhar do Fluminense no Maracanã. Mas os caras do Boca Juniors, os jogadores, eles têm essa escola, eles têm a tradição de vencer, já se acostumaram. Se habituaram a vencer, como era o Fluminense antigamente. E se João de Deus quiser, todos os santos anjos e o Gravatinha estiver lá no Maracanã,
em cima do travessão do Fábio, para onde o Fábio for, desviando as bolas do Boca Juniors, não deixando entrar, nós seremos campeões nos 90 minutos, porque temos mais time do que o Boca Juniors para isso. Então, o que eu digo é o seguinte, é exatamente isso, o Boca Juniors tem esta tradição. O Boca Juniors, assim como o River Plate, não é? Já o Independiente, que é o maior campeão da Libertadores, porque tem sete Libertadores, eles não têm mais essa escola. Eles deixaram a peteca cair, assim, perderam a tradição. Não é? Uma escola de futebol é isso. Não só a escola argentina de futebol existe, e por isso que eu gosto muito da preservação das escolas nos clubes, das escolas de futebol nos clubes, exatamente por causa disso. Por isso que eu gosto dos campeonatos cariocas, dos campeonatos regionais. Acho que os regionais, os cariocas, é onde mais se mostra a preservação das escolas dos futebois, né, dos clubes e por aí vai. Mas eles têm que ir, não é? Não adianta só ser campeão carioca, você tem que ser campeão da Copa do Brasil, campeão em nível nacional, campeão brasileiro e por aí vai. É o que está acontecendo agora com o Botafogo, está havendo um declínio. Por quê? Porque o Botafogo se desacostumou a vencer, mas não interessa os outros clubes. Eu estou falando aqui do Boca Juniors por causa disso. Porque as pessoas vêm dizendo assim, ah, mas o Boca Juniors tem camisa. Porra, tem camisa, mas assim, tem um time que não está muito bom. E aí? O que é que eles vão aprontar? É só a camisa? A camisa joga? Joga. Aí é que está. Neste sentido de ser uma escola tradicionalíssima de futebol, como o River Plate é, não é? E os outros clubes da Argentina não, na Libertadores, eu me refiro a Libertadores, eles são programados, eles são estruturados para todo ano estarem na Libertadores, Boca Juniors e River Plate, e conquistarem a Libertadores. Eles se preparam para isso. Entendem? Os outros clubes da Argentina, nem tanto. O Independiente nunca mais conseguiu um título. O Estudiantes de La Plata tem 6 títulos, eu acho, ou 4. E eu acho que ainda está um pouco mais aí atualizado do que o Independiente. Porque o Independiente não ganha, acho que é muito mais tempo. Não ganha nada há muito mais tempo do que o Estudiantes. Então, isso é que eu quero dizer. Assim, é claro, não é? É a mesma coisa o Olímpia do Paraguai. Aí eu acho já quando se fala de Olímpia do Paraguai, qualquer time do Uruguai, do Paraguai e qualquer outro time da América do Sul que não seja do Brasil ou da Argentina, eu acho exagero. Dizer que o Olímpia tem 15, disputou 15 Libertadores. Claro, quem mais que tem lá no Paraguai, além do Olímpia? Hein? Me diz. Já na Argentina é diferente, né? Cá pra nós. Tem a Argentina, tem o Boca Juniors, tem o River Plate, tem a Argentina e o João, tem uma porrada de time. E no Brasil nem se fala, não é? O Fluminense tem que enfrentar 11, todas as vezes, 11 grandes e tradicionais no Campeonato Brasileiro. Então, quando se diz que o time tem tradição, é isso. Eles são programados, eles têm a estrutura que faltou ao Fluminense este ano, por exemplo, para disputar 3 competições. O Fluminense não teve estrutura para disputar 3 competições. Isso é a escola, isso é a organização, isso é o que o Fluminense tinha quando ganhou a Taça Olímpica. Estrutura para disputar 3 competições, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. O Fluminense teve uma época que fez uma confusão danada. Jogou, acho que, pelo menos uma partida contra o The Strongest com time reserva. Se eu estiver errado, me corrijam aqui, tá? Então, olha só. Apesar de toda a dedicação do Boca Juniors à Libertadores e deles quererem se igualar ao Independiente, eles têm um sério problema pela frente. O Fluminense Futebol Clube, atualmente dirigido pelo Fernando Diniz, e que tem Germancano como o maior goleador do planeta e artilheiro isolado da Libertadores da América. Esse é o problema deles. Essa é a encrenca que eles vão arranjar pela frente. Tá ok? Então, o Fluminense tem tudo para ser campeão esse ano da Libertadores. É o que eu vou completar o raciocínio lá do começo. Antigamente se dizia o seguinte, se dizia que a torcida do Fluminense era imensa, mas não comparecia, só comparecia quando sentia cheiro de título no ar.
Esse ano a torcida vem comparecendo porque está sentindo cheiro de Libertadores no ar. Só falta uma plaquinha lá na taça da Libertadores, nessa atual taça. E essa plaquinha vai ser do Fluminense, se Deus quiser. Se todos os santos e anjos e ídolos e ícones de torcedores tricolores, mortos, doentes e vivos, quiserem, o Fluminense há de ser campeão esse ano da Libertadores. Ninguém tira essa Libertadores do Fluminense esse ano. De acordo? Tricolores, olha só, vamos junto, ganhar a Libertadores, aqui está entortando. Então eu digo para vocês o seguinte, eu de vez em quando vou fazer esta campanha aqui. Eu tenho esse canal desde 2019. Em função da minha profissão, eu já larguei esse canal 3 vezes. Alguns canais são monstros, gigantes hoje em dia, e começaram depois do meu. E tem todo o mérito. Por quê? Porque eles estão gigantes. Porque se dedicaram muito, e por isso eles são grandes hoje, e o meu continua pequeno. Então eu estou querendo voltar agora. Então eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês acharem que, apesar de não ter, assim, com material elaborado de qualidade, bonito, ambiente, cenário bonitinho, mas se vocês acharem que eu mereço ser monetizado, e para isso eu preciso chegar aos 1000 inscritos, tem outras regras também aí, ok? Mas se vocês acham que o meu conteúdo merece ser monetizado, por favor, deem essa força, divulguem o canal, tá ok? É isso que eu peço a vocês. Seremos campeões. Dalinense, seremos campeões da Libertadores esse ano de 2023. Saudações tricolores, obrigado pela força, conto com a ajuda de vocês, não quero mais parar com este canal e até o próximo vídeo.